Pessoal, então no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre os blocos try-catch do Java, né? Para isso eu vou estar usando como fonte principalmente o livro Java The Complete Reference, no capítulo 10, que trata justamente sobre ah, o tratamento de exceções, né? E aí, para isso, então, eu trouxe alguns exemplos que estão no livro aqui, adaptados, né, um pouquinho. Esse aqui é o primeiro que eu quero mostrar para vocês. Vai acontecer um erro aqui, um arithmetic exception, né? Porque, como vocês podem ver aqui no método, tem uma divisão por zero, e isso gera um valor nulo, né? E a gente não está tratando essa exceção, então isso gera um erro no nosso programa. Vou rodar ele aqui para vocês verem. Ó, veio essa mensagem aqui, que é java.lang.arithmetic exception. É divisão por zero. Isso está errado, né? E aí, só que não, o usuário não ficaria claro ou ele nem visualizaria isso aqui, também não compreenderia, né? Então, os blocos try-catch, dentro da questão do tratamento de exceções do Java, ele serve justamente para a gente tornar o nosso código mais claro, assim, controlar, digamos assim, os erros que acontecem, as exceções, lidar com elas de uma forma prática e lógica, e também para fins de depuração de código, né, para debugging. Então, pessoal, aqui, exemplo aqui também eu não vou rodar ele, mas aí ele já está separando, ele criou um método aqui chamado subrotina, né, e aí dentro de main, do método main, ele chama ele, vai gerar o mesmo erro, mesmo estando numa classe separada, métodos separados, né? Aí tem, nesse exemplo aqui, de fato, ele está no try-catch. Comentário aqui, né, para a gente ver, monitorando um bloco de código. Tem as duas variáveis, uma que recebe zero e a outra que recebe o valor da divisão, né, isso vai ser nulo. E aqui, para ele mostrar que isso aqui não vai, o nosso bloco aqui dentro do try não vai ser executado, né, porque quando ele vai para o A, ele já vê que aquilo ali é nulo, ele termina a execução. E aí, quando a gente coloca um catch ali, ele passa para dentro desse bloco aqui, que de fato vai conseguir acessar ele. Que é onde o nosso código vai estar, então. E aí ele recebe, né, eu tenho esse objeto, essa arithmetic exception aqui, e aí ele recebe, ele lê essas duas, ele imprime isso aqui, divisão por zero, e depois a divisão por zero. Vou rodar para vocês também aqui. Isso, pessoal, é importante também que vocês saibam que no tratamento de exceções de Java, a principal classe é na hierarquia, né, é a throwable. Depois, tem duas subclasses, que são exception e error, e exception também tem outra subclasse que é runtime exception. Vou deixar aqui na tela do vídeo aqui a imagem para vocês verem que ficar mais claro também. Então, pessoal, como eu expliquei para vocês, né, eu imprimi aqui no terminal os prints que estavam no bloco do catch, divisão por zero e depois a divisão por zero. E terminando aqui, pessoal, tem um outro exemplo aqui utilizado no livro, que aí tem essa classe finally test, que o bloco try, ele precisa do catch necessariamente, ou então a gente tem que usar o finally. Finally é quando a gente quer que aquilo ali obrigatoriamente dentro da nossa pilha, né, do código, passe por ali e rode que está dentro de finally. Finally test, essa classe tem três métodos, tem proc A, tem proc B e proc C. Proc A usa um finally, né, e também tem throw ali, que é outro item importante, eu vou deixar para um próximo vídeo para explicar, mas aí também é quando a gente está deliberadamente utilizando um erro, né, para controlar, digamos assim, dentro do nosso bloco de código, as exceções e erros. Tem throw e throws, a gente consegue usar eles para também administrar
essa parte do tratamento, né? E aí depois, dentro de PROC-B, ele usa um return antes do finally, porque o que o return vai fazer? Ele vai mandar direto o controle do programa, volta para quem está chamando o método, né? No caso, para nós vai ser o main. E no proc-C, aí sim é o bloco aqui mais simples, né? Dentro do nosso esquema, um try finally aqui, simplesmente, para imprimir as duas mensagens, né? Então, vou rodar aqui para a gente ver também. Como é que ficou a ordem daí? Primeiro no proc-A, no método proc-A, imprimiu aqui, né, no try, dentro de proc-A. Aí, ele não cai direto no final, ele vem aqui, porque o método main, ele tinha um catch aqui também, né? Ele tem um bloco try catch, que chama proc-A no try, e aí depois ele vem depois de proc-A, ele vem para um catch aqui também. E ele imprime isso aqui. A seção pega e usa esse método getMessage para pegar ali em cima o que está no throw, né? Teste. Depois, aí no proc-B, ele imprimiu dentro de proc-B e finally do proc-B. E aí também no proc-C também, dentro do proc-C e final do proc-C. Então, pessoal, do funcionamento mais simples assim para a gente começar a compreender melhor, assim, ter mais clareza a respeito desses blocos, né, que são importantes para a gente estar trabalhando dentro de Java. E eu vou tentar colocar alguns exemplos de try-catch e finally e throws também, né, enfim, todos esses componentes do tratamento de exceções dentro do nosso projeto da biblioteca. E aí eu apresento ele num próximo vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima.